Entra no ar o Podfran. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Podfran, história de vida. Podfran, acontecimentos. Podfran, no YouTube brilha. Boa noite, 19 de novembro. Estamos caminhando para os últimos dias de 2025. Espero que vocês estejam realizados com o seu ano. Uma coisinha. Eu acho que estão pondo pólvora na bebida das pessoas da cidade. Povo nervoso, gente. Estresse de final de ano. Estresse. Eu não, eu tô uma paz pura, só amor, por amor. Graças a Deus, né, a gente está conseguindo encontrar esse... Esse ano foi muito bom, a gente não pode reclamar, não. Não, então, quanta coisa! Amanhã é dia 20, Dia da Consciência Negra. Pratique inclusão social, pratique humanização, né, gente? Porque se precisa existir o Dia da Consciência, é porque ainda não existe consciência, né? Então, nosso país é isso. Mas eu acho que nós estamos num caminho bom, enfim. Eu estou muito feliz porque o meu convidado de hoje, Sandro Abreu, da Sauer. O Sandro é um cara que eu admiro muito. O trabalho dele com marcas, com marketing, é impecável. Eu sei o quanto ele desenvolve as empresas, o quanto ele empurra. Ele é visionário, né? Eu te acompanho há muito tempo. E a gente precisa falar disso, porque hoje, tanto cursinho, marketing digital, as pessoas, na minha opinião, você pode me corrigir, marketing, marca, branding, é sobre o sentimento que você tem com relação à marca. Você compra uma marca, o símbolo da marca te traz um sentimento de pertencimento. E eu acho que hoje se banalizou o termo marketing digital, que não é um vídeo, que não é um panfleto, né? É venda. É como uma pessoa percebe a marca. Então, eu estou muito feliz de falar com o Sandro, porque eu tenho muitas dúvidas. Boa noite, Sandro. Boa noite, Fran. Mais uma vez aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado. E é como um prazer aqui dividir com vocês aí um pouco do que a gente está vivendo aí no mercado aí. O ano que vem a gente faz 25 anos de agência. 25 anos de Sauer. Então 2026 vai ser um ano bastante legal para a gente, assim, de festa, de comemoração. 25 anos não é fácil. Não é fácil, né? É uma vida. É uma vida, mas também a gente tem muito que comemorar e muita história aí. Então... Nossa, a gente já fez trabalho junto lá no passado, né? Então, eu conheci um pouquinho, assim, experimentando, mas, sei lá, acho que 20 anos atrás, na Oscar. Não, tem não, acho que um pouco menos. Mas é 17, 18 anos. E depois... eu fiz uma exposição logo que eu vim para Socorro. Você trouxe a Ecobia, que você estava atendendo naquela época. Então, eu tenho muita lembrança boa de apoios seu, que eu acho que para você nem foi grande esforço, mas para mim foi muito significativo. E você enxergava o meu trabalho, e você, tipo, não, Fran, vamos. E você sempre surpreendia fazendo mais. E como que é, assim, que você está hoje, a sua marca, o seu atendimento com os empresários? Qual a primeira pergunta que você faz para as empresas? Hoje
Sauer, né, com 25 anos. Então, hoje eu sempre falo para meus clientes, para quem conhece a gente, né, quer saber da Sauer, pergunte para os nossos clientes. Então, a gente tem uma história muito bonita aí, né? E, e agora, uns dias atrás, a gente pediu alguns depoimentos para alguns clientes, né? Clientes atuais e ex-clientes. Nossa, assim, foi espetacular receber tanta coisa positiva, né? Tanta história positiva, tanto depoimento, Feedback, acho que é feedbacks tudo, assim né? que, nossa, assim, até nos emocionou bastante, assim, o retorno que o pessoal deu. Então, como marca, eu acredito que a gente fez um bom trabalho para a nossa marca, para a marca da empresa, né? História de respeito, né, de seriedade, de criatividade. Então, acho que na nossa marca, pelo menos, nós construímos de uma maneira bastante eficiente. Sandro, é a diferença entre uma marca que existe e uma marca consistente que está crescendo? Assim, no seu diagnóstico, o que você vê no primeiro momento na empresa? Porque às vezes uma marca ela pode existir ficando famosa por algo que ela provocou, até muitas vezes sem querer, né? Então, muitas marcas aparecem um fato ocasional que acontece, muitas vezes sem ser uma questão de planejamento, e a pessoa surfa naquele tempo, por aquele período, e logo depois cai no esquecimento, porque nem ela entendeu como que eles conseguiram ter essa visibilidade, ainda mais com rede social agora, que tornou isso mais fácil. E as marcas que são perenes, existe todo um trabalho de planejamento, de estratégia, de pensar na marca 24 horas por dia, de entender, né, a sua relação com o consumidor, né, a relação que ela existe na pós-venda, né, como é que essa marca se eterniza e ela tem recompra. Então, acho que a diferença de uma marca que acontece e uma marca que existe, eu acho que é esse pensamento no processo de construção de marca, que não é fácil, né? Exige muita dedicação, não é algo tão simples de ser feito. Você falou da recompra. Eu tenho a impressão que você trazer uma pessoa até o seu estabelecimento ou consumir um produto seu pode até não ser tão difícil, mas a recompra já é outro assunto, né? Por isso Vem um trabalho aí. E eu, como consumidora, eu sinto falta desse pós-venda para que eu possa voltar. Porque muitas vezes você se apaixona, por exemplo, por uma blusa, você entra e compra a blusa. porque está barato, porque está em promoção, porque N motivos. né? Não é tão difícil. Agora, você comprar, teu desejo de voltar nesse local e comprar, eu acho que tem um trabalho aí que entra muito, que vocês entendem bastante. Exatamente isso, porque quando você compra um produto, ele não é só para estabelecer uma relação física que você precisa, né? Então, você vai comprar uma blusa porque você precisa se vestir, porque você precisa estar frio, enfim, alguma coisa. Isso é um princípio básico da relação consumidor e produto. Você vai tomar uma cerveja, você vai tomar uma água, você vai comer um arroz, você vai comprar um carro, você precisa um atributo físico. Quando os produtos entregam somente isso, não cria nenhuma relação. Então, você comprou aquela blusa, bebeu aquela cerveja porque era o que estava ali em promoção, e você, na próxima compra, você vai atrás de outro, ou de uma outra promoção, ou de de uma outra necessidade. Você não cria uma relação, né, com o pós-venda, que muitas vezes não é nem alguém ligar para você, é o que a marca te entrega. É o que a marca te entrega com qualidade, o que a marca te entrega numa comunicação, o que a marca te entrega numa relação emocional que você tem vestindo aquela blusa, né? Como é que você se sente com aquilo, que mulher que você se torna utilizando aquela roupa. Isso acontece. Então, quando a marca pensa dessa maneira, ela é comprada e ela não precisa vender. As pessoas vão porque precisam, além do atributo físico do produto, também compram essa relação emocional. Então, por isso que existe, é importante, porque você vende muito mais
para o mesmo consumidor, o que é muito mais fácil de você estar o tempo todo buscando novos consumidores. É muito mais complexo, muito mais caro e muito mais difícil. Então, quando você vende mais para o mesmo consumidor, a tua rentabilidade ela é muito maior. Um exemplo é R3. Quando vocês lançam novos pacotes, é sempre trabalhando o cliente que vocês já possuem. É a fidelização, né? Essa marca R3 nova fomos nós que desenvolvemos. Passamos aí Sim, meses e meses aí, né, focado em cima dessa reestruturação de marca aí que foi um sucesso. sucesso e é minimalista. A cara, olha lá na blusa do Luquinha. O Sandro, falando de. Ah, só para terminar esse assunto, é, o quanto os empresários, empreendedores deveriam estar mais atentos a isso? Você acha que, não sei, deveriam contratar uma pessoa, fazer um estudo? Porque eu acho que observar o quanto você deixa de ganhar, às vezes é muito mais importante do que o quanto você ganha, né? Acho que a internet ela provocou uma ansiedade muito grande no sentido de se investir em tráfego, de se fazer o produto aparecer para o maior número possível de pessoas, para que isso é importante, é claro, é importante você ter essa divulgação, mas se você não olha a marca, esse investimento que você faz em tráfego, muitas vezes ele se perde. Entendeu? Ele não consegue ter a força necessária que ele teria se você tivesse também olhando para marketing. Então, essa questão de brand e performance é uma questão muito, muito atual nas empresas. Eu invisto em marca ou invisto em performance? Né? Eu sempre falo, você tem que investir nos dois, porque não adianta nada você ter uma marca muito bem trabalhada se ninguém conhece, se você não consegue comunicar, e não adianta você comunicar algo que não esteja bem alinhado. Então, você acaba, o investimento acaba se perdendo. Então, por isso que muitas vezes você faz lá um investimento em tráfego, você tem até uma performance boa, mas com o tempo aquilo vai se perdendo e todo investimento que você fez, você deixou de aproveitar para investir em marca também. Então, eu acho nessa questão, porque entra o tema influenciador, tal, que está nessa visualização. E eu bato o pé, bato o pé mesmo, porque tem uma coisa que é a conversão. Você pode ter visto por 1 milhão de pessoas, tá? Um perfume. Quantos perfumes você vendeu, meu bem? Com a sua divulgação. Então, eu sei que muitas marcas elas se apegam ao X influenciadores pela visibilidade, mas elas esquecem de ver se essa pessoa está vendendo. E as marcas maiores, quando elas vão atrás de um influenciador, elas já estão com todo o restante muito bem estruturado. Então, quando eles vão atrás de um influenciador e pagam milhões para que ela divulgue a marca, todo o restante já está muito bem estruturado. Canal de distribuição, design, né, entrega do próprio produto. Então, todo esse contexto de marca já está muito bem trabalhado para quando ela vai para o influenciador e aí o resultado é muito grande. Quando isso não acontece, ela até tem a visibilidade, mas as pessoas não se identificam, pode até se identificar com a influenciadora, mas não se identificam com o produto. Então, e não há influenciador que vai obrigar você a comprar algo que você não tem um desejo por aquilo. Então, ele entende, vê, olha o produto, mas não faz a conversão de compra. Né? De compra. E eu acho que é importante olhar isso. Né? O quanto essa pessoa influencia o meio. Eu acho que eu observo. E deixa eu te falar, 2026, o que as marcas estão fazendo? Essa época do ano para a gente é a época que a gente mais recebe novos clientes, né? E muitos chegam desesperados, né? Que já começa a olhar para 2026 e começa a fazer uma revisão do que foi feito esse ano e bate aquele desespero. O que eu vou fazer, para onde eu vou, qual o caminho que eu vou seguir.
Então, para a gente, assim, a coisa mais importante é mesmo que os empresários cheguem com essas dúvidas, já é um grande fator, o próprio fato dele estar pensando no que ele vai fazer, já está se planejando. Muitos entram no ano completamente perdidos e aí vai conseguir organizar um pouco fevereiro, março, então já perdeu, né, um trimestre do ano. Então, essa época ainda dá tempo, né, de você parar, pensar. Ontem mesmo a gente voltou com um cliente um antigo que a gente atendeu em 2011, 2012, Nossa, que legal! e ele estava completamente perdido. Todo o trabalho que a gente fez lá atrás se perdeu e ele estava completamente perdido. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei quem sou eu, não sei qual a imagem da minha marca, isso me atrapalha muito. Então, eu preciso começar o ano, né, com todo esse trabalho já definido. É uma empresa de calçados grande e estou completamente perdido, lançando produtos sem nenhuma planejamento, área comercial também sem nenhum direcionamento, pessoal do marketing digital também trabalhando na, na correria. Então, é o momento de parar, né? A gente parar, eu se organizar agora, para que comece em fevereiro a gente já esteja bem direcionado. Então, isso é Hum. comum, nessa época do ano acontecer isso. Mas o ideal, pelo que a gente está falando, a gente está em novembro, seria que ali agosto É, a pessoa já exatamente. esteja de olho no E é ano isso que faz a seguinte. diferença, né, na performance no ano seguinte, é planejamento, né? Definição de estratégia, olhar para, né, como é que a marca vai se relacionar, tudo que está acontecendo e ter esses meses finais para que na virada do ano, porque você vira o ano, você vira energia, então é um momento muito muito bom para se fazer isso, né? É um momento muito bom para você se lançar um reposicionamento, lançar um produto, vir com já tem essa questão no inconsciente das pessoas de renovação. Então é um momento importante, né? Então, Olá, Luquinho, pode ir, Fran, hein? Ó, pode ir, Fran, reposicionamento. É, por que é tão importante essas pessoas pensarem antes em vendas, antes da expansão? Eu- Como que? Porque é, eu tenho uma marca de calça. Eu penso em vender, em expandir, eu quero vender. Mas existe uma estruturação, um perfil. eu Como? vou dar exemplo, essa marca de calçados. É uma marca de calçados no segmento de aventura, né? Ele expandiu um pouco o segmento urbano também, então botas, né, calçados. É, mas eu vou dar um exemplo assim, ele está com uma produção muito grande, com muitos modelos, porque cada um da área comercial vem e fala, você precisa fazer um modelo assim porque alguém me Ah, pediu que eu tenho que vender. Aí o cara vai na fábrica e desenvolve todo um produto. Aí vem o outro vendedor e fala, ó, o nosso concorrente está fazendo um tênis de corrida. A gente também precisa fazer, senão a gente vai ficar para trás e eu não vou conseguir vender. Aí vem o outro vendedor e fala, ó, o pessoal que faz caminhada para a Partido do Norte pediu um sapato diferente. Então você imagine a fábrica tentando aproveitar essas demandas, que na verdade não são demandas, são são pitacos. pitacos, e você desenvolvendo produtos para cada oportunidade dessa que a princípio acredita que exista, então você se perde, porque você gasta muito para desenvolver o produto e aí porque alguém falou. Então, quem que vai comprar um tênis de uma marca? Você tem Nike, você tem Adidas, você tem que são específicos disso. Então, quando você não tem esse posicionamento claro, você perde muito dinheiro mesmo. Você perde o foco, você investe em onde não tem. Aí vem a pessoal do digital, tem que vender, apresentar 30 tipos de calçados, então, e aí se perde. Então, todo investimento não tem retorno, né? E aí entra na euforia de querer vender, começa a fazer promoção, começa a baixar preço, começa a dar condições, e a marca vai perdendo toda a força que ela tem, porque o consumidor Nossa, e pelo que você falou, é um cliente antigo, ou seja, um cara que tem know-how, Claro que que... não, já tem 38 anos de mercado e você vê como é fácil, mesmo uma empresa maior, se perder. Então, agora nós vamos agora, nesses meses, né, novembro, dezembro, janeiro,
organizar tudo, né? Definir novamente os caminhos, construir todo esse, esse Essa- caminho a ser seguido, a e aí comunicação tudo começa a ser mais fácil e das mais tomadas, claro, mais né? claro, né? E semana passada eles estiveram numa feira de calçados e, assim, o cliente não entende direito. Entra no stand, vê um monte de coisa, um monte de produto, não sabe qual é a personalidade da marca, não sabe o que é o foco dela. Então, isso é uma empresa grande, vê como é fácil se perder, né? Só que uma empresa grande ainda tem alguns recursos que consegue, mas uma empresa pequena que tem pouquíssimos recursos, né? Então, Entendi. como fazer? Então, é planejamento e olhar para a marca. Ó, por exemplo, a Ecobia. Eu vejo que a Ecobia está crescendo cada dia mais com tecnologia, inovação, novos produtos. É uma empresa que eu acho que eles têm pensado Tem. nesse crescimento de forma Nos ordenada. últimos anos, a Ecobia teve o olhar para a marca. A própria Gana é um exemplo clássico, né, de uma oportunidade de mercado, aí sim, uma necessidade de mercado de um público que quer baixa caloria, que quer estar ligado ao esporte, e aí definiram esse produto e estão trabalhando a marca. Então a Ecobia está, a própria Mantibir também, né, um portfólio novo também que veio aí, né, das artesanais que eles não tinham. Eu acho muito bacana, porque eles vão vendo onde falta estar, e essa daí a água é de São Lourenço. Mas diferentemente de pitacos que É, alguém dá, esses são exemplos são concretos, exemplos né, de, de, concretos. de, de mercados que estão em expansão dentro do segmento de cerveja, que eles estão sabendo aproveitar muito bem. Olá. Olá, Bruninho. E ele vem com novidades aí do outro mundo, viu, gente? Eu me informo. Novidades incríveis, mas eu não posso falar. Bastidores. É, sobre o poder das marcas. Você afirma que a força da marca pode mudar o destino do negócio. Que tipo de transformação real uma gestão estratégica da marca pode gerar? Isso é muito importante. Gestão estratégica. Total, né, financeira, principalmente financeira. Né? Eu acho que as empresas conseguem dar um salto de rentabilizar a marca, o produto, quando faz uma gestão estratégica. Vou dar um exemplo, número até. A gente teve há 2 anos atrás, a gente fez uma empresa para uma empresa de pães congelados. É um segmento que está crescendo muito. As padarias estão praticamente, são cidades pequenas que conseguem ter a padaria, o padeiro fazendo pão. E o pãozinho quente, né? Geralmente empresas maiores, redes de supermercados, né, que você tem que sempre ter uma padaria dentro, já vai estar indo tudo para a questão do pão congelado, pela praticidade, por custo. E essa empresa, a empresa já tinha mais de 20 anos, e eles faturavam lá 2,5 milhões, 3 milhões por mês de faturamento. E estagnaram, não conseguiam mais crescer. Uma fábrica com uma linha de produção muito moderna, então investimentos na produção altos. Então, a fábrica extremamente avançada em termos de produção, processos de qualidade, perfeito, mas não conseguiam vender mais. E por mais que fizesse, contratasse vendedores, não conseguiam crescer, não conseguiam crescer e estagnaram. E aí a gente nos chamaram, né, somos indicados, e quando eu cheguei, de cara já vi que todo o investimento feito na fábrica, muito bem feito, e a marca deixado de lado. Então, você olhava para a cara da Ah, marca, para todos os materiais, para os produtos, muito defasado, cara antigo, e não representava a qualidade da indústria. Então, por mais argumentos que os vendedores tinham nas redes de supermercados, falando, nosso produto é bom, as pessoas ignoravam, nem recebiam. E uma área de vendas muito baixo astral, né? Muito triste até, porque uma camisa com uma logomarca ruim, um material de vendas ruim. o próprio vendedor vai Vai desacreditando. desacreditando, ele vai, né? Então ele sentava e geralmente em supermercados eles reúnem todos os pessoal de venda. Então, se você chegar, tá 5 empresas concorrentes sentadas na sala esperando para ser atendido. Então, um na frente do outro.
E então foi claro, falei, gente, nós vamos mexer na marca, fizemos um processo de rebrand durante 4 meses, a gente aprofundou realmente, a marca se chama Gelopão, e o dono falou, você muda o que você quiser, só não muda o nome, mas o que você quiser você muda. E nós trouxemos uma proposta extremamente inovadora, uma logomarca muito mais bonita. Ele tinha um pãozinho, que era o ícone da marca, que alguém fez há 20 anos atrás. Nós demos personalidade para esse pãozinho, a gente refizemos ele, colocamos até um bigodinho nele, ele virou como se eu tivesse ido para a França, feito um curso de panificação e voltou. Então, nós mexemos em todas as Ai, embalagens, que incrível! mexemos em todas as frotas, tinham 16 caminhões, nós adesivamos todos os caminhões com a identidade visual nova, adesivamos os carros, fizemos um catálogo maravilhoso, mudamos todas as embalagens. E o que aconteceu? O vendedor extremamente empoderado, né, com uma roupa, uma camisa linda, com uma marca linda, com um prospecto maravilhoso, com um carro com adesivado, com uma bolsinha térmica super charmosinha, com todas as embalagens, pão de queijo, pão congelado, pão de alho, tudo bonito, mudou completamente. Quando ele chegava na área de vendas de supermercados, com todo aquele, né, aquele arsenal de uma marca nova, com autoestima lá em cima, eles começaram a ser recebidos por grandes redes. Isso, saíram de um faturamento de 2 milhões, 3 milhões, hoje estão faturando 9 milhões. Gente! Você imagina o impacto na empresa no processo de rebranding. Só isso, porque poder de venda eles tinham, poder de fabricação, distribuição, atendimento, logística, tudo muito bem organizado, faltava. E como é que eles cresceram? Através de vendas para grandes redes de supermercados. Então, o crescimento foi muito rápido. Que eles não conseguiam entrar. O crescimento foi muito rápido, porque, e consequentemente, você pôr no produto, numa gôndola do supermercado, com uma identidade visual muito bonita, uma marca bem pensada, você acaba criando uma relação com o consumidor final. E que antes não tinha. Então, aí você começa a ter freezers, começa a ter uma exposição de marca, você começa a fazer um trabalho muito bem organizado nas redes sociais, você começa a fazer uma série de ativações de marca, e com isso nós criamos lá então, a fábrica do pão, então eram ações promocionais que assim que o supermercado comprava, a gente montava na frente do supermercado uma tenda com uma mini cozinha onde as crianças aprendiam a fazer pão, mexia na massa, colocava para assar enquanto o pai estava fazendo compra. Então, o personagem ali vestido, né, o ícone da marca lá, ali se relacionando. Então, uma série de ações que foram feitas e a marca quase que triplicou o seu faturamento. Então, olha o poder que tem um reposicionamento, né, uma imagem que condiz com a qualidade do produto que eles têm. E que nem você falou, eles investiram em tecnologia, Sim. Só que a imagem ficou defasada. E hoje no mundo... E aí tem empresas que não têm o produto tão bom, mas investem em marca, muitas vezes vende mais do que uma empresa que tem um produto, uma performance técnica muito melhor. Então, por quê? Porque o consumidor final entende e tem essa relação. Como é importante, com a não? marca, né? Gente, ele está falando uma coisa que é muito importante. Você que está assistindo, olhe para sua marca. Você tem o poder de olhar e falar: está faltando, posso melhorar, preciso dar. Porque só fazer conta. Não é? E essa empresa, um dos depoimentos que nós recebemos, né, foi da CEO da empresa, foi fantástico. E ela descreve no depoimento o impacto de negócios, né, que esse trabalho provocou na empresa como um todo, né? Nossa, incrível. Ó, ainda existe o mito que branding é só design ou comunicação. Quando, na verdade, você explica que é gestão. Por que é gestão? Porque são diversas facetas, né, que você tem que trabalhar. Então, design é um dos pilares de uma marca, mas você tem o design, você tem a comunicação, você tem a arquitetura, você tem o próprio produto, muitas vezes, né? Você tem que construir o próprio sabor do produto, o cheiro do produto, os canais de vendas onde você vende, a relação de experiência com o produto. Então, tudo isso, você tem que fazer essa gestão de todos esses pilares para que a marca tenha uma consistência.
só fazer uma logotipo bonito, uma marca bonita, e se os outros não estão em consonância com isso, isso se perde e talvez até venda no primeiro momento, mas não se cria essa relação de recompra. Então, tudo tem A que gente está estar. falando de marca a marca, né? Marcas longas. Então, por isso que muitas das pessoas convidam, você faz uma marca para mim, você faz um logotipo. Isso é um pedaço do processo, né? Uma parte do processo. Um dia, não sei que a gente estava conversando e eu comentei com você de uma loja que tinha fechado. Aí você olhou e falou assim: Nossa, na hora eu vi que isso não ia dar certo. Você soltou uma assim, nossa, na hora eu vi que isso não ia dar certo. E eu no design eu tenho essa visão também. Ó, isso não vai dar certo. E eu sempre falei para a pessoa, porque eu aprendi na carne, com experiência, o que é um deslumbre. Ai, e você tem muito isso A gente tecnicamente. acaba Isso não vai dar certo. isso fica claro. Muitas vezes você vê, às vezes o local que a pessoa está abrindo o comércio, isso influencia muito o produto no local certo. Não adianta você, por melhor que seja a oportunidade, não adianta. Eu falo às vezes, viu, desculpa ser advogado do diabo, mas você não quer repensar Na sua área também, não adianta você pegar uma loja de produtos populares e colocar na Gabriel Monteiro da Silva, mesmo que seja de graça o o ponto? ponto, não vai vender. Não vai vender. E ao contrário também, não adianta você pegar uma loja da Gabriel Monteiro da Silva e levar para Teodoro Sampaio, e não vai vender, porque o ambiente conta uma história, né? Então, se aquilo não tá muito no local certo, as pessoas vão. A mesma coisa você ir numa festa de camiseta ou Sim. ir de vestido no churrasco. Então, é, não adianta. Olha, na sua palestra você apresenta cases como Hotel Campo dos Sonhos, a Cassi Calçados, o Gelopão que você acabou de falar aí, incrível, a Cachaça Pioneira e o Jardim Moda Shopping, que está ficando cada dia mais lindo. O que esses negócios têm em comum no processo da gestão de marca? Conta. A gente sempre recebe muitas solicitações, né, de mais palestras, da gente dividir um pouco, né, com isso com as pessoas. Essa eu vou fazer diferente. Essa eu vou levar cases concretos, né, cases reais, e explicar Bem o legal isso. detalhamento, né, como é que veio o briefing, como é que veio o problema, quais as soluções que nós trouxemos, como foi o processo de implantação disso e agora os resultados que a gente está colhendo. O Campo dos Sonhos também, até o Zé né, que deu um depoimento muito emocionado para a gente ficou muito feliz, dizendo que nós começamos com o Campo do Sonho em 2001, só tinha Olha. o Campo dos Sonhos. E o Zé fala no depoimento dele que os materiais que nós fizemos lá atrás, até hoje, são os mesmos, né? Nossa, 20 e tantos anos e você não mudou porque... Não mudou porque está certo, A né? lojinha foram vocês? A Aquela gente foi um lojinha? processo ali foram 16 anos, né? Junto lá, que nós fomos dia a dia, a gente junto, construindo a marca Campo dos Sonhos. E essa é uma marca muito icônica, porque ela tá tudo certo. Tá tudo certo, né? É impressionante como desde a logomarca, desde os materiais, dos folhetos, desde o produto, o modelo de negócio, o atendimento. Poderia ser um hotel, não é um hotel fazenda que você não vai encontrar uma carta de vinhos e um enólogo lá para te dar, para falar qual é o melhor vinho que você vai beber. Você não encontra isso no Campo dos Sonhos, como você encontra em alguns hotéis fazenda. Você não vai encontrar uma gastronomia requintada, né, com concierge Mas tem fazendo a fartura. moção. Você vai encontrar lá uma verdade É, do que ele se propõe a fazer, que é uma vida no campo. Então, sim. por- como isso é muito bem articulado, desde a comunicação, desde o folhetinho, desde o mapa, desde das galinhas, desde né, da fala caipira de um colaborador no campo, tudo é muito sincronizado.
Então, quando a pessoa vai para lá, ela vai com essa expectativa e é o que ela recebe. Então, tem caras que vão lá que são milionários, estão acostumados a viajar Sim. nos lugares mais chiques do mundo. Só que quando vai para o Campo dos Sonhos, ele não quer o que ele encontra no hotel em Paris, ele quer encontrar aquela verdade. E isso, né, isso é muito natural. Então, assim, a pessoa se sente extremamente feliz. Por isso que a marca já foi para o quinto hotel. Porque esse mesmo modelo é aplicado em todos e vai para 10, para 15, para 20 hotéis, porque essa marca ela é muito sincera, né? Então ele não tem a preocupação de fazer algo que está fora desse mundo emocional de marca. Então o Campo dos Sonhos, por isso que os materiais que nós fizemos isso lá atrás, até hoje são os mesmos, A porque dá arvorezinha. muito certo, porque é isso que o cliente quer, né? Ele quer ali pescar, ele quer conversar com a pessoa do campo que muitas vezes mora no próprio bairro, ele quer É. sentir o cheiro do fogão a lenha, da comida que é feita e produzida no próprio hotel. Então tudo é muito alinhado, a própria lojinha, você compra café, você compra os produtos do campo. Então essa história, né, a ideia de plantar uma árvore ali, de você voltar depois de 10, 15 anos, a sua árvore cresceu e você mostra para os filhos, mostra para os netos. Então tudo é muito verdadeiro. E por isso que dá muito certo, né? Por isso que dá muito certo. Então, o Campo dos Sonhos é um case nosso que a gente tem um orgulho muito grande de ter participado, né? O Zé já virou amigo, a gente já. Então, é um dos cases que eu vou apresentar lá com alguns detalhes. Ai, eu adoro. E você falou do público. Tem o ex-pediatra das minhas filhas, que elas já não. É um judeu que atende a família Safra. Ele falou, todo ano ele vinha com os filhos, que os filhos agora estão grandes, para o campo do Né? sonho. Daí você fala, nossa, não imagino. Mas é essa busca. Essa busca. Ele não está preocupado com a cama, de ter um lençol fio egípcio, ele não está É preocupado, experiência no né, de ter uma, campo. uma comida ali toda harmonizada, toda. Não, ele quer, ele quer como se estivesse numa casa de fazenda, uma casa de sítio. Então o produto ele é muito bem, a marca é muito bem construída, né? Então não é só um logo, né? É tudo Não, isso que é faz tudo parte dessa isso. marca. Tem, ó, desses projetos que você trouxe, tem algum que apresentou um resultado, um aprendizado inesperado, ou uma virada inesperada, que vale você falar? A gente tem muitos cases, né? Muitos trabalhos, assim, alguns são mais difíceis, né? Outros são mais simples, outros que a gente acha que vai ser muito complexo e a gente acaba encontrando um caminho ali. Aí, Fran, assim, tem a que foi mais difícil, tem alguns segmentos que são mais difíceis, né? O segmento cervejeiro é muito difícil, é muito competitivo. Porque você E concorre com você as tem maiores grandes, do mundo, né? grandes players, né? Que é injusta essa luta, porque é muita informação, é muita tecnologia, é muito business inteligência, Então, o mercado cervejeiro é um mercado muito difícil. É um mercado que a gente sempre teve mais dificuldade assim de ter performance, porque o próprio contexto, o segmento e as empresas que a Sim, gente atende, né, não tinham o poder de uma Ambev, de uma Heineken. Mas, por outro lado, você acaba tendo que trazer ações de guerrilha, ações mais sim. criativas, mais São elaboradas, menores, mais menores, nichadas, nichadas, mas e que você consegue ter. A gente teve um dos cases que eu gosto muito, foi da própria Cobir com a cerveja Outra, lá atrás, né, em eu amo 2016. a outra. Foi assim, foi um trabalho, teve uma performance muito grande por um período, e a gente fez um stand na APAS, que então Ambev, aqueles stands gigantes, tudo muito, muito grande, e o foco era divulgar a Outra naquela época. E a gente montou um boteco, era um barzinho com chão de bar, com geladeira de bar, com chopeira de bar, as mesinhas eram de bar, e ficou muito legal, ficou muito, muito diferente. Então, no meio, as pessoas não sabiam se era um bar, se era um stand, e deu muito certo, deu muito certo. Então, assim, o resultado foi. Então, assim, você tem que, né?
É demais. Viu? Como que você mensura o impacto real de um projeto de branding? Que muda no dia a dia da empresa? Vocês têm esse. Eu sempre falo que eu converso muito com nossos clientes quando nós vamos iniciar um processo de rebrand, muda-se a empresa inteira, inteira. É um processo de repensar, é impressionante como aquilo entra no dia a dia da empresa e como é que as pessoas mudam mesmo. Assim, pessoas que estão desanimadas, passam animada, outros que estão cansadas, parece que reenergiza o próprio dono do negócio, os próprios diretores. Então, é um processo que ele começa com a marca, com a imagem de marca, mas ele Ele entra, vai ele além, né? vai na empresa. E, e por isso que muitas vezes empresas que estão desanimadas, que estão tristes, se dá uma chacoalhada, como que isso muda, como que isso vibra. E a gente sempre entra no momento legal, né? Um momento importante de otimismo, Ou da virada, da né? virada. Então as pessoas estão carregadas de boas vibrações, de acreditar que aquilo vai dar certo, entusiasmo. Entusiasmo. Então, e a gente acaba trabalhando essa questão também. Ontem mesmo, Ah, nessa marca que a gente vai começar agora de calçados, nós estava conversando com o dono isso, e nós vamos também trabalhar nessa questão, né? Desde o chão de fábrica, passando pela parte administrativa, vindo na parte sim, comercial, vindo na parte de marketing. Então, porque não é um é trabalho só tudo. do marketing, é um trabalho que muda a empresa inteira, né? Porque, por exemplo, a R3, eu lembro quando mudou, foi incrível, não foi, Luquinha? Pô, cara, a gente fez processo. Eu poderia falar um pouquinho mais sobre o processo do rebranding, mas acho que o Rafael estava buscando uma modernizada. Cara, a R3 estava muito largado, já não tinha um padrão a ser seguido, principalmente na identidade visual e também no posicionamento no mercado, né? Isso é tão forte que muda até a questão do RH, né? Que tem pessoas que a empresa coloca uma vaga e as pessoas não veem porque a percepção de marca daquela empresa não é Que boa. louco Então, olha como é isso! que impacta o processo, né? Então, quando você faz essa mudança, até no RH, você começa, a empresa começa a ser percebida e começa a impactar nas pessoas que querem trabalhar numa empresa que apresenta esses princípios, que apresenta esse propósito, essa maneira de encarar o consumidor, encarar o mundo. Então, é bem amplo esse processo. Que legal. É, mais de 3 décadas nessa área. O que você, o que você pode pontuar de mudança do branding de 30 anos atrás para como está hoje, ou está totalmente igual a mentalidade por trás? Não, o que mudou muito são as ferramentas, né? Então, as Hum, ferramentas mudaram muito, né? As ferramentas de vendas, as ferramentas de experiência, isso teve uma mudança. O comportamento de compra mudou muito ao longo desse tempo. Mas uma coisa, ela não mudou e não vai mudar nunca. Daqui a 100 anos nós vamos estar aqui conversando, que é a imagem, né? Que é a emoção, é o começo de tudo. Isso não muda, né? Então, a sensação que uma o empresa. espírito da marca não muda. Então, eu sempre eu dou um exemplo no mundo da moda, isso fica mais claro. Então, você pega a Chanel, ela foi criada em 1940 e pouco, e olha quanto tempo, olha quantas tendências, quanta coisa mudou no mundo desde que a Chanel foi criada até hoje. E ela acompanhou essas mudanças, mas a essência da marca é igual Ah, até é hoje. aquele Não charme, se perde. E é. todas as marcas são iguais, É. nesse sentido, que as marcas grandes. Então, muda-se tendência, atualizou conceitos, mudou a sociedade, a Entendi. mulher se empoderou. Teve uma mudança muito grande. Só que a essência dela é a mesma. E você olha um produto Chanel de 1948 e um produto Chanel de 2025, é igual. A essência é igual. Sim, porque ela queria empoderar as Então, mulheres com o né? E terninho. aí todas as outras marcas, você pega Dolce Gabbana, todas, e marcas, sim, Ah, marcas do Brasil também. E então mudar, Bosklen é uma né? marca que eu acho que. Muito legal, encontrou ali a essência ali. O logotipo da Coca-Cola é o mesmo há quantos anos, né? Então,
Isso não se mudou agora. Todos os canais de venda, hoje em dia, olhando em loja, a loja hoje em dia nem é talvez o mais importante hoje, né? Então, aquelas lojas da Louis Vuitton, que você entra lá, tal, hoje eles estão mudando completamente. A loja é simplesmente um ponto que você vai buscar o produto, mas você já vendeu através do e-commerce, já vendeu através de outras Sim, plataformas. É importante, mas não tem a mesma significado que tinha antes. Então, em entendi. vez de você investir muitas vezes em abrir mais lojas, hoje você investe muito na experiência do relacionamento. Então, muitas vezes, é melhor você abrir um hotel do que abrir mais 2 lojas. Então, você abre um hotel com a marca, com o nome da marca, Isso está muito em a marca está alta. muito alta. E aí É por você. É isso? por isso, é por isso. Por isso. Então, as Olha. marcas hoje investem em arquitetura, investem em prédio, lança prédio com o nome da marca, abre hotel, lança vinhos, eles fazem uma série de coisas para ter essa relação. E a loja ali é o ponto de venda que muitas vezes o cliente compra e nem vai na loja buscar. Então, isso muda, vai mudando um pouco, né, essa questão. E isso as marcas vão acompanhando, mas a essência dela não muda. O Sandro, qual foi o maior desafio que você já enfrentou ao trabalhar um reposicionamento de uma marca? Então, foi tanta coisa, a gente já teve tantos desafios. Um desafio assim específico assim, Porque eu acho que quando você vai reposicionar uma marca, o executivo está pedindo, né? Está aberto para isso. às vezes sim, às vezes não, depende muito. Nós já tivemos casos em que o dono da empresa, né, ele não queria fazer esse processo, não queria, então é muito refratário isso tudo, dizendo que não ia dar certo, que ia jogar o dinheiro no lixo, que não ia adiantar, que ia, Nossa. então assim, muito, porque né, já deu certo no passado e a gente sempre fez assim e vai dar certo e o problema não ia dar certo, então o pessoal da nova geração ali, então, e aí a gente sabe muito bem lidar com esse processo. Mas um caso assim, que foi foi uma marca, um dos maiores distribuidores de materiais elétricos do país, assim, muito grande, faturamento de mais de 1 bilhão por ano de faturamento, e que precisavam fazer esse trabalho de reposicionamento, de atualização. E eles tinham 2 empresas, uma focada mais para o consumidor final, que Hum, representava aí uns 10, 15% da empresa, e outra focado mais nas grandes contas, assim, vendendo para fábricas, então vendia para hum. Volkswagen, vendia todo o insumo de material elétrico. E eles precisavam atualizar a marca muito antiga. E o dono ainda é vivo, o pai e a mãe e os filhos já tocando o dia a dia. E a gente iniciou o processo, foram 6 meses de reposicionamento das 2 marcas. Quando estava tudo pronta, faleceu o senhor. Então, no início ali da gente ia implementar, e assim, nossa, foi aquela comoção. E a empresa inteira, todos os funcionários, mais de 5 mil funcionários, adoravam o senhorzinho ali e tal. E ali parece que a gente voltou assim, e falei, nossa. Logo em seguida, a gente passou por esse processo, por uma questão tributária, eles acharam melhor juntar as 2 marcas. Então, nós ficamos 6 meses fazendo um trabalho de rebrand de 2 marcas, que lá na frente tinham que ser juntadas. Já era uma terceira, já não Então, era. assim, imagine, depois de todo esse trabalho, agora qual marca, como é que você vai juntar? Qual marca tem mais força? Como é que você vai juntar? Eles queriam Nossa. pegar uma fonte de uma com a cor da outra, juntar com o ícone da outra. Eu falei, não. Então, assim, é, aí foram mais meses. Então, foi um processo assim que nesse processo a gente teve essas coisas acontecendo que você tem que lidar com, né? Você não pode ser impositivo, você não pode, então você tem que Como não lidar endoidar, com né? outros processos. Então esse foi um dos trabalhos mais assim complexos assim e uma empresa que fatura, né, mais de 1 bilhão por ano, você não pode errar, você não pode fazer, então tem que ter nenhuma você pode errar, mas o impacto numa empresa dessa é muito maior numa empresa menor. Sim. Então, esse para mim foi assim o mais complexo de toda a história nossa foi esse trabalho. No fim deu tudo certo, graças a A Deus. empresa está A empresa está aí. aí, está crescendo e tá tudo certo e somos grandes amigos e a gente voltamos agora para fazer um projeto específico para eles lá, tá?
Tá no Que caminho. interessante. Tem algum erro recorrente que você vê acontecendo nas empresas brasileiras? Eu acho que o maior erro das empresas brasileiras é pensar pequeno, sabe? É pensar. Você não tem marcas brasileiras grandes, multinacionais. É Você não verdade. tem. Talvez uma maior que tenha, Natura? mas Hum. em termos de negócio não é conhecida. Havaianas talvez Ah, seja a maior marca. Então, assim, tem essa coisa que eu acho que eu Havaianas. Você critico, falou uma que eu coisa, critico muito, eu que amo. é por que não querer, né? Porque o pensamento não é ser uma marca mundial e buscar isso. Você tem marcas grandes do Brasil e tal, mas a Havaianas é uma marca que é desejada no mundo inteiro com o DNA brasileiro, Sim. né? Ela é totalmente brasileira. Eu estava lendo uma matéria um tempo atrás que o Brasil é uma das bolas das vezes do marketing de marcas em Sim, 2026. sim. Eu vi também. Então o Brasil é uma bola da vez de desejo, de turismo E a Havaiana é a e a queridinha. Havaiana é uma das marcas mais desejadas do Brasil. Então acho que né, o ano que vem o Brasil vai estar aí na crista da onda aí em termos de para mim o que eu acho que poderia ser a maior marca do mundo, nunca ninguém desenvolveu, que chama Futebol do Brasil, né? Não. A imagem da marca Futebol do Brasil, por mais que nos últimos anos a seleção tudo e o futebol ele dá 4 vezes mais audiência a Copa do Mundo do que a Olimpíadas. Você imagine como é que o mundo gosta do futebol e a força que a marca Futebol do Brasil tem. Quer dizer, é uma marca que não tem restrição. Ela é adorada no mundo inteiro. Todo mundo gosta, todo mundo. Então, Conecta as né? pessoas, né? Conecta, futebol conecta todo mundo, futebol é uma coisa assim, e nunca foi pensado, né? Então o espírito do Brasil é um dos povos que, como marca, mas que não tem barreiras. Quem que não gosta do brasileiro? Quem que não gosta desse espírito? Quem que não gosta dessa energia? É, então, eu acho que Oh, nunca foi trabalhado nesse jeito, né? E por isso é um produto muito bem, em termos de turismo, um país maravilhoso desse. Paris tem muito mais gente do que o Brasil inteiro, né? olha, eu sigo as semanas de moda do mundo inteiro. Mas Escandinávia eu tenho paixão porque eu acho que eles são muito fora da caixa. E eles apresentaram esse verão e eu sigo as pessoas que frequentam o street style, que eles falam. Tudo de Havaianas. É, Renda, é. seda e Havaianas. E eu mostrava para minhas filhas. Olha aqui! E Havaiana com meia de renda. Sabe essas coisas? E eles fizeram alguns co-brands muito legais, a Havaiana, esse ano. Eles fizeram com a Dolce Gabbana, eles Verdade. fizeram e eu lembro até a diretora de marketing da Havaiana falou assim, gente, vocês param de pedir Havaiana, nem eu tenho. Eu acabei de esquecendo de pegar, não tem mais, acabou. Então, assim, não tenho mais. Ela foi nas redes sociais, não me peçam a Havaiana porque eu não tenho. E fizeram uma toda com pompom, mas assim, Eu sou apaixonada. acabou assim, em meia hora, lá na loja do Oscar Freire, que eles Ah, colocaram lá. essa loja, Né? inclusive, é um Então, show. assim, a Havaiana é uma marca querida, mas que o Brasil poderia ter milhares de marcas. E a Havaiana tem o espírito do Brasil, né? Tem espírito do Brasil. Né? Ó, sobre mentalidade de marca. Você fala que toda empresa nasce com um propósito, mas a marca que dá forma ao propósito. Como uma empresa descobre se está realmente expressando o que acredita? Porque muitas vezes a pessoa cria um negócio, ele cria em cima do que ele imagina que seja, né, né? E muitas vezes isso se perde no meio, vai se afastando, né? Aquilo vai ficando, aquilo não Uhum. entra no produto. Então, eu acho assim, que quando você vai né, vai criar um produto, vai criar uma marca, vai criar um negócio, vai criar você tem que trazer o que está realmente o seu propósito. Ninguém abre algo, não é só para vender, para sobreviver. A pessoa coloca, seja uma padaria, seja um laboratório, seja Tão o difícil, que for. né? É, Identificar isso. né? E isso muitas vezes vai ficando, né? Vai ficando e aí perde-se essa relação. E depois que dá muito certo no começo, às vezes porque o dono estava ali, estava
implementava aquele... E aí você vai criando uma relação do produto com o consumidor. Quando às vezes ele se afasta e não tem uma visão estratégica de se perpetuar esse propósito, a empresa muitas vezes quebra, porque perde essa ligação, né, que Sim. fez com que ela tenha sucesso. Muitas vezes vem. Ai, e isso tá dando dinheiro. Você vai lá e. Acho que são situações assim, Sim, né? Meio. mas isso é efêmero, isso é muito rápido. Está dando dinheiro agora. Passou-se alguns meses, já não vai dar mais dinheiro. E aí você vira tudo em cima daquilo e depois, na hora que acaba aquilo, acaba a empresa. Eu tenho um cliente que não é cliente ainda, mas foi uma conversa que a pessoa tem um negócio muito lucrativo, né? Lucra-se, fatura-se muito, mas com uma margem muito baixa. E, a grande preocupação dele é essa, é que ele é suscetível. Ele vende muito nos marketplaces, muito mesmo, assim. Só que ninguém compra a marca dele, compra o produto que ele vende. E um valor agregado muito barato. E ele tem lá mais de 50 funcionários, tantas máquinas e tal, mas é extremamente vulnerável. Porque se vê alguém vendendo R$ 1 mais barato do que ele quebra. Ele quebra. Então, por quê? Não deve nem dormir à noite. Porque, então, você tem um negócio que fatura-se muito, né? Mas é vulnerável, porque a hora que alguém fizer o que ele faz um pouquinho mais barato, automaticamente você compra do outro, porque não tem marca ali, né? Não tem... E a preocupação dele era essa, como é que eu crio uma outra unidade de negócio onde eu lanço um outro produto com marca agregada, eu consigo vender com muito mais margem, mais caro, e que eu não seja suscetível a esse risco. E muitas empresas acontece isso. Você está lá surfando uma onda, aí vem uma empresa chinesa, entra no Brasil, vende mais barato que você vende, ou melhor ou não, Pronto. e a pessoa quebra. Então, empresas maiores não sentem, são mais estruturadas, mas uma empresa que não tem muito poder quebra o negócio que a princípio, mas era sustentável. Há 2 meses atrás estava tudo certo, não tinha dívida, não tinha nada, de repente some do mapa o negócio. Que a pessoa esquece de pensar também, né? É o dia a dia, né? Vai indo, vai dando certo, vai crescendo, mas quando liga essa luz amarela, é importante você tomar atitudes no momento que você tem condições de fazer isso. Depois que acontece, aí fica muito mais difícil, né? Nossa. Sobre a Sauer, desde 2001, como vocês conseguem alinhar estratégia, design, experiência numa visão integrada? Eu vejo a Sauer Branding e eu sei que tem coisa boa atrás. A gente consegue imprimir um estilo nosso, né? Você olha assim os trabalhos que a gente faz, assim, Sim. como Eu se vejo fosse... muito bom gosto, refinamento, inovação, modernidade. Eu vejo em todos os trabalhos de vocês que eu vejo uma coisa assim, ai que chique. A gente, assim, primeiro é uma decisão de negócios, né? Não ser grande. Então, a gente não tem como objetivo ser uma empresa com 20, 30, crescer funcionário, atender milhares de clientes. Por quê? Porque eu acho que você perde essa essência. Você perde essa essência, porque não tem como você colocar o conhecimento, a profundidade que nós implementamos. Você pode criar, escalar e treinar as pessoas. É difícil. É difícil, assim. Eu acho que nós temos um planejamento de crescimento. Daqui a alguns anos a gente vai. O nosso objetivo é ter participações em negócios que a gente atua, né? Então, o modelo de crescimento nosso vai ser através de ter participações em vários segmentos de mercado, propondo. Mas isso é um projeto um pouco mais para frente. Mas hoje a gente seriedade, a gente entra muito, sabe? A gente analisa, não é só um design, né? Não é só um desenho, não é só um slogan, uma chamada, uma foto. A gente olha todo o mercado, todo o segmento. É uma análise profunda. Uma análise muito profunda, né? Muito, muito profunda. E de um time que está comigo, tem cara que está comigo há 20 anos que estão com a gente. Então, a gente aprofunda muito aquilo
e traz soluções não só criativas, porque também o pessoal confunde muito. Tem que ser criativo, tem que ser criativo. Tem que ser criativo, mas criativo dentro, né, de um objetivo, não criatividade por criatividade. Criatividade. Então, assim, hoje a gente não é uma agência badalada, que a gente sabe, moderna, a gente é uma agência, estamos super atualizados, né? Sim. Estamos sempre atualizando muito em questão de informação, de estar super atual com tudo que está acontecendo no mundo, e a gente aprofunda muito. Eu acho que é isso que, sabe, que é o diferencial. A gente não chega a 3 opções, escolhe qual você mais gosta e essa. Não, eu nunca fiz isso. Então, atua no DNA, no modelo do É isso que a negócio. gente acredita, e nós vamos batalhar para que aquilo. É claro que o cliente nos ajuda muito, com muitos inputs, muita informação, e a gente às vezes erra, e acho que com o erro você não tem que ter compromisso nenhum, né? Então, errou, voltamos e refazemos. Mas eu acho que o que marca a gente é justamente o resultado que os nossos clientes têm, é o resultado consistente e perene que tem, e a profundidade que a gente traz em cada projeto, de estudar tudo mesmo, de trazer soluções, né, de não ser algo muito superficial. Então, a gente investe muito nisso. Muito. O que quando alguém procura vocês é porque... Isso aqui tá, e vai continuar sendo sempre assim. E a Sauer vai atuar cada vez mais no circuito das águas. Tadã! Das equipes multidisciplinares. Qual o segredo que transforma a estratégia? Hoje a gente tem dentro da agência hoje diversos. Eu tenho o Fernando, por exemplo, que está comigo. O Fernando ele é professor, doutor em história, formado com doutorado pela USP. Ele é um dos caras que participam com a gente. Então eu sempre falo, o Fernando, o nosso redator é doutor, é ao contrário. O doutorado é a brincadeira dele, mas o trabalho dele. Mas ele, imagina, ao nível de um cara desse. Super importante. Então, assim, quando vem para o trabalho, né? Então, o Fábio, que é o nosso designer pleno, ele está comigo desde 2003, quer dizer, né? Então, lá do comecinho. Então, assim, tem dentro dele o DNA da Sauer. E, ao mesmo tempo, a gente traz pessoas mais jovens, né, que estejam muito mais ligadas a essas questões, que participam da gente também com o projeto. Então, a gente tem uma equipe bastante diversificada que, quando junta, faz com que os nossos projetos tenham a essência lá do passado, a atualidade que tem que ter nas linguagens, né? Sim. Então, essa coerência, essa né? coerência de história. E aí saem esses projetos que a gente consegue. Como a gente tá, Luquinha? Olha, eu vou jogar numa hora. Tudo eu falo que eu vou jogar num bicho. Ontem eu estava correndo, só que eu falei muito. Eu falei, Neto, hoje eu não dei conta. Ele falou, e eu pensei, hoje foi 34 minutos. Ele falou, 34, eu falei, coelho. Depois eu quero fazer mais uma pergunta ainda para o Sandro, antes de terminar, porque... Se você pudesse dar apenas um conselho para quem quer começar 2026 com uma marca forte, dê esse conselho. Você está precisando do conselho? Chama a gente. Adorei. Não, brincadeira. Eu acho assim, Assiste esse podcast de novo, anota e chama. O conselho seria isso, planejamento. Acho que tem 2 coisas, planejamento e estratégia. Sem planejamento, sem uma estratégia, é aquele velho ditado, né? Se você não tem onde ir, qualquer lugar serve. Então, gasta-se muita energia e gasta-se muito dinheiro se você não tem um planejamento, uma estratégia. Então, para mim, assim, é um conselho que eu dou. E tá tudo bem ter estratégia. Tudo bem você querer crescer. Gasta-se muito tempo com a estratégia. Então, para que depois você executa
porque na hora você vai tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Não. A chance de dar errado ou de não dar tão certo é muito maior. Então, assim, ainda dá tempo, nós estamos ainda em metade de novembro, então para agora, olha 2026, eu faço uma análise do que aconteceu Dá uma esse ano, pesquisada, o que vai acontecer no seu pesquisa setor. entendeu? E olha, né, com o coração aberto, vê as suas deficiências, né, olha como é que está a tua marca em relação a isso, teu preço, olha a tua equipe, como é que ela está, se ela está motivada, se ela está faca no dente ou se ela está desmotivada. Muito importante isso, Então, não. assim, planejamento, trace uma estratégia. Não tem problema você querer crescer 10%, 5%. Não precisa crescer 200%, 100%. Mas que você consiga Sim. executar aquilo e atingir os objetivos. Sim. Ter um objetivo, né? Né? E cuidar da marca, né? O tempo todo, todos os dias. O que uma empresa pode fazer para amanhã de manhã para começar a construir um valor de marca? Acho que é isso, Fran, é pensar com o coração, né? É isso que eu quero ter uma marca. Eu não quero vender, eu quero ser comprado. Eu quero que as pessoas venham atrás de mim pelo que eu sou, pelo que minha marca representa, pelos meu propósito. Não porque eu tenho um produto que tá em promoção, eu estou vendendo mais barato. Então, E você não precisa ser, moderno, Lamborghini. Você pode ser o estilo caipira, Campo dos Sonhos, entende? As pessoas acho que se perdem muito Sim. nisso, né? Do ser. E aí você fica sendo falso, porque você querer ser aquilo que E não você não está na prospera, sua essência, você não passa essa verdade. Não tem como. né? Então, Quais são os sinais de que uma marca está pedindo ou implorando por um reposicionamento? Ó, essa dica é para 90% das empresas que eu conheço. quando ela não consegue crescer, né? Quando ela só consegue vender um pouco mais quando ela promociona, quando ela baixa preço, aumenta, né, prazo de pagamento, quando... Então, Olá, temos que fazer um podcast sobre Black Friday. Tá aqui o R3 Internet. Rafael, E aí, gente, Faz tudo bem? 5 anos que ele foge, Sandro. então eu acho que Desculpa. esses são alguns sinais, né, de que uma marca não está bem, posicionada. Não tá Queima bem, de queima de estoque. estoque. É importante, né? Você né, fazer um caixa, mas isso não pode ser constantemente, né? Uma marca que está o tempo todo conseguindo viver vendendo promocionada, ela não tem força. Ela, Né? Aí é uma curiosidade, porque esses últimos. Hoje é o primeiro podcast, depois de 2 meses, com os convidados do Move Fest, que é o Festival de Turismo de Aventura e Experiência, que aconteceu aqui, né? A gente está no Circuito das Águas. E eu terminei a semana passada com o Daniel Rosa, mas, assim, o Daniel, ele só representou algo que eu tenho conversado com muitas pessoas na cidade. Não é, mas eu posso utilizar porque está gravado aqui. Então, eu queria que você desse uma dica, uma luz, uma consultoria gratuita para o turismo local. Porque tem várias questões, né? Falta de união, falta de. Só que eu sei que você tem muitos clientes desse setor também e que você é um apaixonado por esse setor e sempre, independente, você sempre está envolvido com ações através dos seus clientes, a Sauer, você pessoalmente. Então, nem sei, nem é um pedido para você analisar, porque. Mas o que você diria para dar uma incrementada, uma levantada nesse. Porque acaba influenciando no comércio, na autoestima, nos donos dos bares, aí pega os cantores, pega o pessoal que vai sair com a esposa e acaba não saindo, porque daí já não vai ter um ambiente legal. Enfim, é um efeito dominó. Ou estou errada?
Não, não, eu acho que o Socorro cresceu muito, né, nos últimos 10 anos na questão, todas as questões, mas no turismo cresceu muito também. Mas eu acho que a gente perdeu um pouco o planejamento que nós tínhamos lá atrás. Antes nós tínhamos uma linha muito clara, do que a gente queria. E também a pandemia também acabou modificando muito costumes e tal. Mas eu acho que ainda tem muitas oportunidades de negócio que não estão sendo aproveitadas. Eu acho que assim, Entendi. tem muitas oportunidades de negócio que não estão sendo aproveitadas. Que eu acho que tem que ter um olhar, tem que ter um olhar para algum um público que está aí, que não consegue encontrar produtos específicos, um público mais elevado, que eu acho que tem. É, investir muito é um problema, uma problemática que deixou de ser problema para mim, já virou assim um caso grave, que é a mão de obra. Eu acho que isso não tem mão de obra qualificada e isso interfere muito, muito mesmo, assim, Porque é uma coisa cultural. no cultural. Então, assim, Tinha que agora, começar já na escola. então acho que agora sim, né, o poder público já deve estar olhando isso, já tem que ser um projeto, né, de formação de mão de obra desde da escola. Então é um problema seríssimo, assim, que você não qualifica, e você não qualifica, você acaba entregando o produto ruim para o cliente, né? Isso em todas as, desde o recepcionista, do garçom, do operador. Sim, E é uma dificuldade muito, os empresários sofrem muito com isso, né? De estar essa troca constante de mão de obra, muito freelancer que não tem responsabilidade com a empresa, com o produto. Então, para mim, isso é um dos pontos mais graves. E alguns produtos que eu acho que tem que ter o que está faltando, assim, que poderia ter. O turismo, apesar de estar muito tempo, a gente está muito engatinhando, né? Então, nós temos sim, poucos anos, não tem 20, 25, 26 anos de turismo mesmo, com força, que nós temos no Socorro. sim. Então, é muito novo. Se você pegar outros lugares, né, no Brasil, Hum. estão há muito mais tempo. Mas eu acho que um olhar, tanto dos empresários quanto do poder público, na qualificação Sim, você tem que começar ontem, e gente. no olhar de Hum. produto mesmo, né? É um O que produto você, que o que gera você muita oferece, né? riqueza, muita riqueza. E questões que têm que ser resolvidas, né? Eu acho que o centro da cidade, né, com todos nós temos, tem que ter uma estratégia para reverter isso, né? Então, o nosso turismo hoje ele é muito na zona rural, muito na zona. E o centro, que é lindíssimo, que tem coisas maravilhosas que poderia, não acontece. Então, acho que tem que ter uma estratégia para isso. E não adianta um empurrar para o outro. Não tem gente, não abro porque não tem gente, por isso que eu não abro. Então, acho que É, isso. eu também acho que não é desculpa, não. Agora, tem coisas muito boas, né? A marca Socorro, ela é extremamente conhecida. Todo mundo conhece Socorro. É Sim. impressionante, impressionante. Já ouvi falar, eu já fui, alguém já foi, eu conheço. Minha Tem, tia uma- comprou uma tem uma chácara. imagem muito positiva. Eu acho que isso é um fato Sim. muito relevante, né? É um lugar que as pessoas gostam. Então, tem muita coisa boa. Eu acho que tem muito mais coisa boa do que coisas É, negativas. eu acho que até as pessoas que estão lá dentro teriam que ser mais qualificadas, o Mas, poder público, para poder fazer tudo isso que você está mas tem falando. que ter esse olhar mais profissional, Mais assim, profissional, né? olhar mesmo e para resolver, assim, nós vamos resolver isso. Então, essas são as deficiências que são claras de serem identificadas, nós vamos resolver. Então, É, porque, tipo assim, se a principal fonte de crescimento da cidade, que não é a empresa, é o turismo, a gente tem lá no shopping, lá, a gente fez um tempo atrás uma pesquisa com 500 pessoas no shopping. Pesquisa para entender um pouco mais o perfil, né, do, hum, do- do visitante, do turista. é, e nós juntamos todo o trade lá, convidamos todo o trade para ir para lá e apresentamos essa pesquisa e, e demos todos os caminhos para que cada empreendimento faça a sua. Então, a informação é muito importante. Então, com a informação, você toma decisões estratégicas de aonde divulgar, para quem divulgar, quem é que está no teu lugar, o que ele acha, o que está faltando, da onde ele sim. vem. Então, a informação é algo muito, muito forte. Então, também ter
esse levantamento de informações e que a tomada de decisões sejam direcionadas Sim. em cima de informação, que facilita muito, né? Eu acho que as coisas também lá têm sido mal divulgadas. A pessoa, não, tá tendo curso. Daí eu converso com a Astur fala, mas não tem quórum para os cursos. Eu falo, mas se eu não entro numa página XYZ, eu também não encontro os cursos. Então, assim, a comunicação também tem que fazer isso. É porque antes era mais fácil, né? Porque era menor. Então, com o crescimento, se perdeu um pouco isso tudo. Mas tem coisas boas acontecendo, viu, Fran? Acho que Sim, tem coisas muito boas acontecendo. O próprio Move ali foi um momento ali de se reunir todo mundo ali, né? Eu acho que o Move. de uma atenção ali foi uma coisa legal. Isso aí, 100% na conta do Dani, né? Ele que quase morreu, mas ele que bancou essa iniciativa ali. Teve o primeiro, a gente espera que tenha o segundo, o terceiro. Foi importante, assim, para mostrar a força que, né, nós temos aí os maiores aventureiros do Brasil tiveram aqui, 2, 3 dias aqui junto, dividindo as suas experiências. Então, isso mostra que turismo de socorro tem um futuro muito bonito. Quero agradecer sua presença. Eu agradeço mais uma vez o convite. Que você continue colaborando com a beleza e prosperidade da nossa cidade e região. E quem quiser acompanhar um pouco mais, né, participar com a gente lá na terça-feira, lá às 19 horas. Só entrar, a gente criou um site, sandroabreu.com.br, então ali, entrando nesse site, você tem acesso aos links de inscrição. É gratuito, mas é legal a gente, né, fazer a inscrição para a gente saber quantas pessoas vão estar lá. E lá a gente vai poder compartilhar um pouco mais essas experiências aí. Estão todos convidados. Próxima terça-feira, 19h, lá no Moda Shopping, no café, né? No café ali. Aquele café maravilhoso do Moda Shopping. E eu acho que é super importante você aprender, ou as empresas mandarem alguém né, para aprender. Eu espero participar. Porém, dia 25 tem um trabalho, né, Luquinha? Não, você participa diariamente com a gente aí. Muito obrigada, um abraço para a família. Eu que agradeço. E até semana que vem. Entra no ar o patrão. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Pode Fran, história de vida. Pode Fran, acontecimentos. Pode Fran no YouTube.